Olá, aqui é a professora Natália Mari e eu vou ler o Guia Comece Por Aqui do método Talento Matemática. Essa versão ela foi atualizada em janeiro de 2024. A regra de ouro. A regra de ouro possui apenas 4 pontos: soma, subtração, multiplicação, divisão. O aluno que quer um dia aprender fração, potenciação, análise combinatória, função, equação, inequação ou qualquer outro conteúdo da matemática e não souber somar, subtrair, multiplicar e dividir, vai se esforçar muito e ter pouco resultado, gastar muitas horas tentando entender a matéria, ter dificuldade em resolver exercícios sozinho. A regra de ouro: o aluno deve, primeiro, saber somar, subtrair, multiplicar e dividir sem nenhuma dificuldade. Método Talento Matemática. Arquivos inclusos. 1. Guia Comece Por Aqui. As orientações passo a passo estão aqui. 2. Como escolher um lápis. Leia do seu celular. 3. Intensivo de soma e subtração, já incluso gabarito e cédulas de valor didático. 4. Fotos da tabuada, opcional para impressão. 5. Fotos da tabuada 2.0, veja pelo celular. 6. Intensivo de multiplicação e divisão. 7. Gabarito do intensivo de multiplicação e divisão. 8. Calendário do método Talento Matemática. Imprima e use para ter mais disciplina. 9. 1 ano de revisão. Material para concluintes do método Talento Matemática. 10. Gabarito revisão. 11. Um presente para você. Arquivo surpresa. Mais de 500 páginas de conteúdo mais exercícios. Primeiro passo: salve todos os arquivos no seu computador ou na sua nuvem. Exemplo, Google Drive. Expectativa: imprimir os exercícios e começar de imediato. Realidade: entender o passo a passo do método, lendo o guia com cuidado para aproveitar a minha compra e garantir os meus resultados. Método Talento Matemática. 1. Intensivo de soma. 2. Intensivo de subtração. 3. Intensivo de multiplicação. 4. Intensivo de divisão. Extra: 1 ano de revisão. Método Talento Matemática. As 2 regras fundamentais: fazer no máximo 20 minutos por dia, fazer os 7 dias da semana. O método tem início, meio e fim. Saiba que os resultados não estão em fazer os exercícios em si, mas sim em seguir o passo a passo do método com todas as recomendações existentes. É essencial começar pelo intensivo de soma, ainda que o aluno já saiba somar de cabeça. Observando os meus alunos, percebi que 3 minutos por dia é melhor do que 21 minutos por dia. Um tempo muito bom é de 10 ou 12 minutos por dia, mas não se prenda a isso. O aprendizado de longo prazo é para quem treina pouco por dia, mas treina os 7 dias da semana. Correção passo a passo. 1. Coloque um check para marcar os acertos. 2. Circule a conta em que o aluno errou a resposta. 3. Anote o número de acertos de cada treino. 4. Quando o aluno for corrigir, primeiro ele pensa na resposta certa e depois ele apaga a resposta errada para colocar a resposta que ele pensou. 5. Coloque um check para marcar as respostas que já foram corrigidas pelo aluno e que agora estão corretas, mas não mude o número de acertos que você anotou no item 2. Observação: não usamos o cronômetro durante a correção. Faça a correção diariamente, se puder. Método Talento Matemática. Os primeiros resultados costumam ser mais agilidade de raciocínio, mais facilidade para aprender matemática. Em seguida, é comum percebermos um melhor rendimento em todas as matérias, devido ao aumento da atenção e concentração, aumento da resistência ao estresse.
E por fim, temos resultados que são úteis em todas as áreas da vida: aumento da disciplina, aumento da autoestima, aumento da autoconfiança. Tanto adultos quanto crianças e idosos vão perceber os mesmos resultados. Você ou o seu filho já teve branco na hora da prova? O que as pessoas acham que é o branco na hora da prova? Não se lembrar do que estudou. O que realmente é? Não se lembrar do que estudou durante a realização da prova, mas assim que ela termina, o aluno se lembra de tudo sem precisar de ajuda. Como professora particular, observei que se eu não cuidasse desse lado do meu aluno, não iria adiantar todo o esforço que ele estava tendo para aprender a matéria da prova. Porque algumas pessoas têm tendência a ter branco na hora da prova. O que as pessoas acham que é? O aluno fica nervoso. O que realmente é? O aluno não se acostumou a pensar em situações de estresse. O que falta? Resistência ao estresse. Como trabalhamos isso no método Talento Matemática? Através do estresse controlado. O poder do estresse controlado. Cronômetro mais controle é igual maior resistência ao estresse. O poder do estresse controlado. O estresse se dá pelo uso do cronômetro na maior parte do método Talento Matemática. Na maior parte do método, o aluno será orientado ao uso do cronômetro. Por isso, eu recomendo que você leia as perguntas frequentes aqui deste guia para entender como administrar este uso da forma correta. O controle do estresse está em um conjunto de fatores que reunimos no método Talento Matemática, como, por exemplo, tempo máximo de 20 minutos por dia, simplicidade dos exercícios, sequência de início, meio e fim, para que o aluno não faça exercícios os quais ele ainda não está preparado. Saiba que o estresse, sem o devido controle, não aumenta a resistência ao estresse. Por isso, o estresse do método Talento Matemática é controlado. Uma pessoa resistente ao estresse resolve questões de prova com mais naturalidade e menos tensões. Perguntas frequentes. O aluno pode trocar o cronômetro pelo relógio? Não, o relógio não tem o mesmo efeito emocional. O cronômetro mostra que cada segundo importa. O que o uso do cronômetro causa? Batimentos cardíacos um pouco mais fortes, sensação de que não podemos perder tempo. Na prática, ao usar o cronômetro, adicionamos um fator estressante no método Talento Matemática. E para que esse estresse seja benéfico, é preciso seguir as demais orientações do método, pois esse estresse precisa ser controlado. Jamais use o cronômetro para o aluno fazer a tarefa de casa ou em outras atividades que não foram cuidadosamente estruturadas para o uso controlado do cronômetro. Se o cronômetro ajuda, por que não posso usá-lo em outras atividades? O cronômetro gera estresse. O cronômetro sozinho apenas gera estresse e isso não é bom. No método Talento Matemática, o cronômetro está associado ao conteúdo básico da matemática. O aluno não ultrapassa 20 minutos por dia de treino. Todo aluno começa com intensivo de soma e muda de intensivo apenas quando está preparado para o próximo nível. Em outras atividades do dia a dia, há uma desordem natural intrínseca, ou seja, não há uma metodologia por trás que sustente o uso benéfico do cronômetro. O uso do cronômetro precisa de controle adequado. Por que usar o cronômetro? A maior parte dos resultados que os alunos têm, eles não os teriam sem o uso do cronômetro. Por usar o cronômetro, o aluno percebe que consegue se concentrar e fazer algo proposto sem enrolar. Vai se treinando a funcionar bem, ainda que submetido ao estresse. Com isso, o aluno tem menos branco na hora da prova, consegue ser mais atento e concentrado, desenvolve maior controle emocional. Todo celular tem a função cronômetro dentro do aplicativo relógio. Meu filho não gosta de usar o cronômetro.
Ele fica nervoso ao olhar para o tempo passando. O que eu faço? Já tive alunos com a mesma situação. E o que ajudou foi tirar o cronômetro do campo de visão da criança no início. Quando ela não vê o cronômetro, fica mais fácil para ela administrar a situação. Use-o com discrição e aos poucos vá aproximando o cronômetro do seu filho, até que ele mesmo ligue e desligue o cronômetro e consiga tê-lo no seu campo de visão enquanto faz os treinos. Não tenha pressa. Quanto mais sutil você fizer essa aproximação entre o seu filho e o cronômetro, melhor será para o desenvolvimento emocional dele. Você ou seu filho já errou por falta de atenção? O que o aluno costuma pensar? Eu não consigo ter atenção de jeito nenhum. O que ele percebe com o uso do cronômetro? É possível sim ter atenção ininterrupta, ainda que seja por apenas alguns minutos. Como professora particular, observei que quando o aluno acredita que não consegue ter atenção, ele nem mais tenta ter atenção. Acreditar em si mesmo é fundamental para termos resultados na vida. A percepção da atenção. O cronômetro também ajuda para que o aluno perceba que, por um curto período de tempo, ele consegue sim se manter atento a um único objetivo. Ao ligar o cronômetro, o aluno se desliga das distrações. Percebe que consegue se desligar das distrações quando ele se determina a fazer isso. Se acostuma a prestar atenção. Começa a perceber que é capaz de prestar atenção. Saiba que o método Talento Matemática não é especializado em transtorno de déficit de atenção. A falta de atenção, quando não associada a nenhum transtorno, está relacionada com a falta de interesse. Caso real, eu tive um aluno que errava quase tudo na prova apenas por falta de atenção. Ele sempre sabia o que tinha que fazer, mas errava sinal ou copiava um número errado e com isso ele errava tudo. E como ele sabia que o problema dele era a falta de atenção, ele achava que não tinha o que fazer. Com isso, ele nem mesmo se surpreendia quando errava por falta de atenção. Acontece que se ele continuasse assim, não seria aprovado. Para ajudá-lo, eu perguntei se quando ele jogava videogame, ele também errava por falta de atenção. Meu objetivo era que ele percebesse que ele não tinha falta de atenção no videogame. Ele riu e me respondeu que a falta de atenção dele era só em provas escolares. Eu expliquei que isso não era falta de atenção, e sim falta de interesse. Na hora, a fisionomia dele foi de alívio e funcionou. Quando o aluno viu a falta de atenção como falta de interesse, ele ficou um pouco mais atento e reduziu muito os erros por falta de atenção. Lembro que o método Talento Matemática não é especializado em TDA ou TDAH. Perguntas frequentes. A partir de qual idade pode começar a fazer o método Talento Matemática? Adequado para adultos e crianças a partir de 7 anos. Mas, se o seu filho tem 7 ou 8 anos, é provável que ele precise fazer várias vezes o intensivo de soma antes de seguir para o intensivo de subtração. O tempo de um treino de soma passa de 20 minutos e, portanto, você precisa reduzir um treino pela metade ou mesmo subdividir em 3 ou 4 partes. A quantidade de vezes que a criança vai fazer o intensivo de soma depende do quanto ela estava familiarizada com essas somas antes de começar o método. O método ajuda quem tem descalculia? Sim, tenho alunos que fazem o método e que possuem descalculia, mas este material não é especializado para nenhum transtorno de aprendizagem. Meu filho tem TDAH, TDA. Ele pode fazer? Sim, tenho alunos adultos e crianças com TDAH, TDA. A quantidade de treino por dia vai depender da concentração do aluno. Se necessário, subdivida um treino em 2 ou 3 partes, até que ele se concentre durante um treino completo. O importante no método não é se o aluno faz 3 ou 15 minutos por dia, e sim se ele faz todos os 7 dias da semana.
Qual a diferença entre adulto e criança fazendo o método? As principais diferenças são: os adultos e adolescentes costumam concluir o método em menos tempo que as crianças, pois já possuem alguma familiaridade com os fatos básicos da matemática. No intensivo de soma, por exemplo, os adultos ficam mais constrangidos em usar as cédulas. Entretanto, apenas as deixando em cima da mesa e olhando para elas, eles já conseguem fazer os cálculos. Eles costumam fazer assim até conseguirem fazer de cabeça e sem esforço. As crianças, em geral, vão manusear as cédulas, e isso é muito bom, até que elas consigam saber a resposta só de olhar para as cédulas, para só depois saber de cabeça. O método Talento Matemática é só para quem tem dificuldade em matemática? O método é para quem tem dificuldade generalizada em matemática, gosta de matemática e quer se tornar um expert, tem dificuldade em assuntos como divisão, fração e resolução de problemas de matemática. Além disso, tenho alunos que querem apenas desenvolver mais atenção, desenvolver mais resistência ao estresse, desenvolver mais disciplina. Será que o método Talento Matemática é para mim? O método não é para você se você tem pressa de ter resultado, não quer fazer todos os dias, não aceita começar da soma, não acha importante aprender matemática com profundidade. Apesar de serem poucos minutos por dia, é necessário mais de 1 ano para que o aluno tenha os resultados almejados, e a maioria das pessoas não possuem esse nível de comprometimento. Talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Thomas Edison. Professora, por que você criou o método Talento Matemática? Eu nunca fui uma pessoa que aprendi rápido, mas como sempre acreditei na minha capacidade, nunca desisti dos meus objetivos. E eu queria o mesmo para os meus alunos. Como meus alunos chegavam até mim? Envergonhados pelo pouco que sabiam, com pouco ou nenhuma esperança de que eu iria conseguir ajudá-los. Como eles ficavam? 1. Surpresos por estarem entendendo e acompanhando as aulas. 2. Felizes por estarem vendo avanços, inclusive em outras matérias. 3. Mais autoconfiantes. Professora, por que você escolheu os fatos básicos da matemática? Eu via que meus alunos gastavam muito tempo para pensar quanto era 6 mais 8, ou 7 vezes 8, ou 17 menos 9, por exemplo, enquanto faziam exercícios de conteúdos mais avançados. As consequências dessa falta de fluência nos fatos básicos podia ser vista na dificuldade em formar uma linha de raciocínio, dificuldade em simplificar problemas e questões, demora excessiva para resolver as tarefas. Além disso, eu via que o meu aluno se esforçava muito e tinha pouco resultado. Estava sempre atarefado e cansado. Não entendia assuntos mais avançados. Posso fazer mais de 20 minutos por dia? Não, percebi na prática que o aluno que treina mais de 20 minutos por dia tem muita dificuldade de memorizar, pois acaba confundindo as respostas. Posso fazer somente de segunda a sexta? Não, o que é possível é reduzir a quantidade de treino sempre que você precisar ou quiser reduzir. Se você faz um treino por dia e gasta 6 minutos, faça metade em um dia e a outra metade no dia seguinte, mais ou menos 3 minutos por dia. Isso apenas se você precisar ou quiser reduzir. Não há problema em fazer menos, o que não funciona é deixar de fazer. Por que devemos fazer os 7 dias da semana? Eu via na prática que era melhor para os alunos. Quem não faz os 7 dias da semana vai encontrar muito mais dificuldade em avançar no método, costuma tirar férias do método com mais frequência. O que eu vi acontecer com os alunos que tiravam férias do método Talento Matemática? A maioria nem volta das férias e desiste do método. Os que retornam das férias percebem que o seu tempo aumentou e que o treino está mais cansativo que antes. Eu sabia que não era para tirar férias do método, mas devido ao meu pós-parto, precisei dar férias para o meu filho, pois eu não conseguia acompanhá-lo. Como retomar?
Se você retomar de onde parou, vai perceber que o seu filho terá muita dificuldade em acompanhar novamente o método, e isso vai trazer muita desmotivação. Refazer materiais é essencial para quem precisou tirar férias do método Talento Matemática. Quais materiais você vai imprimir novamente e quantos treinos serão necessários vai depender de onde o aluno parou no método, quanto tempo ele ficou de férias. Voltar de férias refazendo materiais é essencial para reaquecer a mente de forma gradativa. 7 dias de férias, 4 dias refazendo. 2 meses de férias, 1 mês refazendo. 4 meses de férias, 2 meses refazendo. Importante, para pausas de 6 dias ou menos, não precisa refazer materiais. O aluno pode continuar de onde ele havia parado. O primeiro dia do retorno é sempre com um treino de soma. Veja exemplos na próxima página. Se ele parou no intensivo de soma, 1. Voltar no teste antes da soma, ou seja, começar de novo o método Talento Matemática. Se ele parou no intensivo de subtração, 1. Refazer alguns treinos de soma. 2. Refazer alguns treinos de subtração. Se ele parou no intensivo de multiplicação, 1. Refazer alguns treinos de soma. 2. Refazer alguns treinos de subtração. 3. Refazer alguns treinos de multiplicação. Se ele parou no intensivo de divisão, 1. Refazer alguns treinos de soma. 2. Refazer alguns treinos de subtração. 3. Refazer alguns treinos de multiplicação. 4. Refazer alguns treinos de divisão. Entendo que precisa fazer os 7 dias da semana, mas meu filho fica com o pai no fim de semana e ele não vai colocá-lo para fazer. O que eu levo em consideração? Tem chance de ele levar o material e acabar esquecendo lá. E ainda existe uma chance enorme de ele não fazer esse material nos dias em que estiver lá. Se ele levar o material e não o fizer, ele reforçará o hábito de que é possível não cumprir com o combinado. Nesse caso, eu deixaria combinado que o método Talento Matemática será feito apenas nos dias em que eu estiver com ele. Assim, eu garanto que ele não vai deixar de fazer nos dias em que estiver comigo. Eu reforço com ele a ideia de sempre cumprir o que foi combinado. O que fazer quando o aluno demora mais de 20 minutos para fazer um treino de soma? Se o aluno gasta 28 minutos, por exemplo, para fazer um treino de soma, você vai subdividir um treino em 2 treinos menores e criar um espaço no material para anotar o outro tempo. O esperado é que com aproximadamente 14 minutos por dia ele faça o treino reduzido, e 14 minutos por dia é um tempo excelente. Você também pode subdividir um treino em 3 partes menores. Veja, se o aluno gasta 33 minutos, por exemplo, para fazer um treino de soma, você vai subdividir um treino em 3 treinos menores e criar um espaço no material para anotar os outros 2 tempos. O esperado é que com aproximadamente 11 minutos por dia, ele faça o treino reduzido, e 11 minutos por dia também é um tempo excelente. Em algum momento, essas subdivisões não serão mais necessárias. Eu pararia de fazer essas subdivisões somente quando o aluno já fosse capaz de fazer em menos de 15 minutos um treino completo. E por que 15 minutos e não 20 minutos? É uma margem de segurança. É muito comum o tempo aumentar vez ou outra nos dias em que estamos naturalmente mais desatentos. Se o aluno faz um treino em 19 minutos, eu prefiro que ele faça apenas metade de um treino por dia. Assim, eu evito que ele passe dos 20 minutos por dia. Assim que o aluno termina o intensivo de soma, ele já começa o intensivo de subtração? Não necessariamente. Se o aluno ainda está usando as cédulas para somar, ele precisa refazer o intensivo de soma até o ponto em que ele esteja fazendo de cabeça a maioria das contas. Como refazer o intensivo de soma? Essa é a vantagem de comprar materiais em PDF. Você vai imprimir novamente o teste antes da soma, os 25 treinos e o teste depois, para o aluno refazer desde o início.
Você vai observar que o tempo estará levemente menor do que na primeira vez, o número de acertos será maior. Ao refazer, o aluno percebe a sua evolução e isso vai construindo sua autoconfiança. Meu filho não quer fazer de novo o intensivo de soma, mas ele ainda não sabe somar de cabeça. Pensei em começar o de subtração com ele, pois ele está querendo muito fazer o de subtração. O que você acha? Caso ele vá despreparado para o intensivo de subtração, essa motivação termina logo. Precisamos nos cuidar, pois a nossa geração está muito acelerada. E essa pressa social nos tirou a vontade da profundidade do conhecimento. Fazer de novo é aprofundar, é perceber o conteúdo além de todo o entendimento superficial. O que eu procurava mostrar aos meus alunos resistentes em voltar conteúdos é justamente o valor da profundidade de conhecimento. Tenho urgência que meu filho aprenda a subtração. O que eu posso fazer para ganhar tempo? Normalmente os meus alunos têm pressa e não é porque querem, mas sim porque precisam. Eu entendo. Entretanto, já vi que quem corta caminho perde ainda mais tempo. O que o aluno acha que vai ajudar? Ir direto para o conteúdo em que ele precisa melhorar, fazer o máximo que ele puder por dia para ter os resultados o mais rápido possível. O que realmente fará com que ele ganhe tempo é aprender com profundidade cada etapa antes de ir para a próxima. O que seria aprender com profundidade? Quando começamos um conteúdo novo, os primeiros aprendizados são importantes, mas superficiais. A profundidade vem com o tempo em que temos contato com aquele mesmo assunto. Aprofundar é gerar intimidade com o tema. É como descobrir os segredos de alguém somente olhando essa pessoa nos olhos. Não se ensina com profundidade dando macetes, músicas para decorar, regras prontas. É preciso tempo para que o aluno perceba as regras por si mesmo. Veja o exemplo da página a seguir. Exemplo de aprendizado profundo. O que eu mostro para o meu aluno? Na imagem, vocês estão vendo as fotos da tabuada do zero. Então, eu mostro que 0 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0, 2 vezes 0 é igual a 0, 3 vezes 0 é igual a 0, 4 vezes 0 é igual a 0. Eu faço isso até chegar em 9 vezes 0. E em todos eles eu mostro a soma que há por trás. Então, ali, por exemplo, quando a gente olha o 2 vezes 0, é 0 mais 0. Quando a gente olha o 4 vezes 0, é 0 mais 0 mais 0 mais 0. Ou seja, eu estou somando o 0 4 vezes. Só que quando eu somo, 0 mais 0, sempre vai dar 0 a resposta. Concorda comigo? Mas isso eu não falo. Eu mostro na imagem, é o que a gente consegue ver pela imagem. Depois de muito tempo, o aluno vai descobrir por si mesmo que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. O aluno que recebe a regra pronta é aquele que nunca sabe quando pode ou não usar a regra. Meu filho está tendo muita dificuldade com o intensivo de subtração e não quer mais fazer. Como lidar? Você precisa descobrir o que há por trás disso. Vou colocar aqui as 2 razões mais comuns. Ele não está fazendo o método 7 dias da semana. Ele não está fluente na soma. Isso acontece porque quem não faz todos os dias encontra mais dificuldade e se desmotiva a continuar. Quem ainda se esforça para somar encontra mais dificuldade na subtração. O que eu recomendo é interromper o intensivo de subtração e refazer todo o intensivo de soma. O que fazer quando o aluno demora mais de 20 minutos para fazer um treino de subtração? Observe primeiro se o aluno já está somando de cabeça e sem esforço, realmente tem feito o método todos os 7 dias da semana. Se ainda assim o aluno gasta mais de 20 minutos em um treino, é necessário subdividir o treino de subtração em 2 treinos menores.
criar um espaço para anotar o outro tempo. Preciso que meu filho de 11 anos aprenda logo a tabuada de multiplicação. Ele pode fazer a parte de multiplicação primeiro? Nesse caso, a rotina dele terá um treino por dia no intensivo de soma e subtração, os passos 1, 2 e 3 do intensivo de multiplicação. Nessa parte não tem problema passar dos 20 minutos por dia, pois não usamos cronômetro. Atenção! O passo 4 do intensivo de multiplicação, que são 70 treinamentos com o uso do cronômetro, só pode ser resolvido quando o aluno concluir o intensivo de soma e subtração. Por que não usa cronômetro na ambientação da multiplicação? Para facilitar a percepção de padrões na tabuada. O que é isso que você fala do significado da tabuada de multiplicação? Muitas pessoas memorizam a tabuada sem entender o que ela significa. Quais são os problemas disso? Se o aluno esquece a resposta, ele não tem o que fazer. A matemática perde seu sentido lógico e se torna um emaranhado de fórmulas. O aluno se acostuma a não pensar e a receber passivamente o conteúdo da matemática. Eu mostro o significado da tabuada nas fotos da tabuada, todas já inclusas no método Talento Matemática. Não basta saber a tabuada, é preciso entendê-la. Por que existem duas versões das fotos da tabuada? A versão Fotos da Tabuada original foi criada em 2016, usa a cor vermelha para chamar a atenção, é melhor para caso você queira imprimir alguma folha de forma econômica. A versão Fotos da Tabuada 2.0 foi criada em 2023, tem o tamanho de um story, foi pensada para ser vista pelo celular, tem uma abordagem sensorial para impressionar e facilitar a memorização, pode ser usada como fundo de tela do seu celular. Faça um print da foto desejada. Escolha a que preferir ou use as duas versões. Por que não tem contas como 17 mais 9 no intensivo de soma? O método Talento Matemática é sobre os fatos básicos da soma, subtração, multiplicação e divisão. Soma são todas as somas entre números que possuem apenas um algarismo. Exemplo, 7 mais 6, ou 8 mais 5, ou 9 mais 9. Subtração são aquelas em que um número de um ou dois algarismos menos um número de apenas um algarismo tem no máximo 9 como resposta. Multiplicação é quando multiplicamos dois algarismos. Divisão é quando um número dividido por outro entre 2 e 9 dá uma resposta com apenas um algarismo e resto zero. Divisão exata. O método Talento Matemática tem continuação? Não. O que existe para os concluintes é a revisão. O arquivo se chama 1 ano de revisão. É um material extra que eu recomendo que o aluno faça. Ele já está disponível junto com os demais arquivos. Aproveite! Você tem mais algum material para venda? Sim, eu criei também a letra cursiva prática. Nesse material, além de crianças, muitos dos meus alunos são professores, médicos, advogados e outros profissionais que querem uma letra legível para o seu dia a dia, mas que seja prática de fazer e prática de aprender. Saiba mais em www.aletracursivaprática.com.br. Kumon versus método Talento Matemática. Qual a diferença do método Kumon para o método Talento Matemática? O método Kumon tem 2 encontros presenciais na semana, tem uma pessoa que corrige o seu material, responde dúvidas de forma presencial, crianças a partir de 2 anos podem fazer, não usa cédulas falsas na soma, faz o aluno primeiro somar mais 1, depois mais 2, depois ele mistura mais 1 e mais 2 e vai de forma lenta dificultando o conteúdo. Ideal para quem nunca teve nenhum contato com a soma.
O aluno usa relógio para marcar o tempo do treino e não cronômetro. O conteúdo vai até o nível universitário. Derivadas integrais é o assunto do último estágio do Kumon. A maioria dos alunos que começam não concluem o método Kumon. O método Talento Matemática. Não tem mensalidade, pois não é curso, são materiais para imprimir. Está todo em PDF e você pode imprimir quantas vezes precisar. Você recebe o gabarito e você corrige. Adultos e crianças a partir de 7 anos podem fazer. Usa cédulas falsas na soma, trazendo a vida real para a matemática. As continhas já estão todas sortidas desde o primeiro treino, ideal para quem já viu o conteúdo antes. Trabalha pontos emocionais através do uso do cronômetro. O conteúdo não gera dúvidas, pois são os fatos básicos da matemática. É mais fácil ser concluinte, pois o conteúdo é menor. Bastidores do método Talento Matemática. O método Talento Matemática não foi criado para ser vendido na internet. Eu fazia os exercícios à mão para os meus alunos de aula particular. Mas como isso era demorado, decidi fazer no computador para otimizar o meu tempo. Meus alunos tinham dificuldade em entender matemática e eu criei o método para ajudá-los. Meus alunos de aula particular não tinham muito tempo por dia, erravam por falta de atenção, precisavam entender conteúdos avançados o mais rápido possível. Alguns dos meus alunos tinham branco na hora da prova, não acreditavam mais que iriam conseguir aprender matemática. Eu buscava uma solução que fosse pequena para que pudesse ser encaixada na rotina pesada dos meus alunos, trabalhasse a falta de atenção, corrigisse a lacuna dos fatos básicos que existia nos alunos. Eu também via a necessidade de trabalhar alguns pontos emocionais. Por isso, eu também busquei que o meu aluno desenvolvesse resistência ao estresse para evitar branco na hora da prova, percebesse que ele é sim capaz de aprender e que aumentasse a sua autoestima e autoconfiança. Eu fui aluna do Kumon e trabalhei lá um tempo. O Kumon está em mim e o que eu produzo tem sim influência do Kumon. Entretanto, como eu mostrei, a proposta do método Talento Matemática é diferente da proposta do método Kumon. Já reparou quantas coisas você começou e não terminou? Quanto mais você começa alguma coisa e não termina, mais você se sente incapaz. Terminar o que começamos é essencial para a nossa autoestima. Eu queria que meus alunos percebessem que eles podiam sonhar e conquistar os seus objetivos. A dificuldade que tinham em matemática não era motivo para que eles desistissem dos concursos e vestibulares que sonhavam em fazer. É possível aprender matemática com facilidade. Perto de concluir o método Talento Matemática, meus alunos estavam prontos para alçar novas alturas. Às vezes ficavam até constrangidos na hora de me dizerem que não precisavam mais das minhas aulas particulares. E como isso foi ficando muito comum, eu percebi que havia criado um método que entrega, além de tudo, a liberdade. Liberdade de aprender usando livros e outros recursos, sonhar mais alto, realizar sonhos e objetivos. O conhecimento está em toda parte. O que por vezes falta é a autoconfiança de buscá-lo. Enquanto o Kumon tem o conhecimento como ponto forte, o método Talento Matemática tem a autoconfiança do aluno concluinte como motor propulsor da sua vontade de sonhar e buscar os meios de realizar. Uma informação que pode ser útil. Atualmente, o Kumon vende livros já impressos, incluindo livros para crianças a partir de 2 anos. Eu mostro esses livros por dentro em uma playlist do meu canal do YouTube. E no meu blog tem mais informações. Importante! Nos livros que o Kumon vende na Amazon, os exemplos estão todos resolvidos em inglês e com siglas diferentes das usadas aqui. Não compre livros físicos do Kumon antes de ver o que eu escrevi no meu blog. Minha coleção preferida.
Infelizmente, muitos livros didáticos deixam a desejar e dificultam o aprendizado da matemática. Por essa razão, eu já quero deixar com você o nome da coleção que eu uso, tenho e recomendo. Fundamentos da Matemática Elementar, Gelson Iese e outros. Essa coleção é para quem quer um alto nível de aprendizado da matemática. Não a recomendo para quem quer livros mais rasos e superficiais. Um livro raro, Matemática para Pais e Filhos, Carol Vorderman, Publifolha. O ponto forte desse livro são as ilustrações altamente didáticas. Fica realmente muito fácil de enxergar a matemática com esse livro. É um livro que vez ou outra está esgotado, mas ainda conseguimos comprá-lo usado. Entretanto, os preços variam muito. Esse livro não possui exercícios. Eu mostro por dentro no meu canal do YouTube. É um livro de fácil entendimento, com a matéria completa da matemática do ensino fundamental e médio. É um livro mais raso, que é ótimo para introduzir uma matéria nova de forma ilustrada. Conhecimento de forma gratuita. No meu canal do YouTube, você pode aprender com mais de 2.000 exemplos resolvidos a fazer todo tipo de soma, subtração, multiplicação e divisão. E o melhor, de forma 100% gratuita. Os exercícios do meu canal do YouTube são mais avançados que o método Talento Matemática. Tem a playlist de soma, playlist de subtração, playlist de multiplicação e o mapa da divisão. Para aprender a dividir do básico ao avançado apenas usando o meu canal do YouTube, eu criei o mapa da divisão para te guiar passo a passo. Peça o seu no meu site, é grátis. Acesso gratuito. Passo a passo do método em vídeo. Vídeo descontraído sobre a rotina de quem faz o método. Esse vídeo não substitui a leitura deste guia. Playlist Leitura da Tabuada. Auxílio para memorizar e entender a tabuada. Opção para quem quer ouvir a tabuada. Aula sobre disciplina. Disciplina para adultos, disciplina infantil, formando novos hábitos. Descubra o seu melhor horário para fazer o método Talento Matemática. Meu planejamento. O método Talento Matemática vai ser feito depois de qual atividade do dia? Escolher sempre a mesma atividade pode facilitar, mas nem sempre será a melhor opção. Veja o que funciona para você e mude o seu planejamento sempre que perceber que pode existir uma melhor opção. Essa aula pode te ajudar. Aula sobre disciplina no meu canal do YouTube. O que fazer agora? Salvar todos os arquivos no computador ou na nuvem? Check. Ler o guia, comece por aqui? Check. 3. Leia o arquivo, como escolher um lápis? 4. Veja o PDF presente para você, uso opcional. 5. Imprima o intensivo de soma e subtração. 6. Imprima o calendário para ter mais disciplina. 7. Comece o método Talento Matemática. Eu sou a professora Natália Mara, bacharel em Engenharia de Materiais pelo Cefet-MG desde 2013. E-mail suporte@professoranataliamara.com.br. Instagram @NataliaMaraVida. TikTok, Professora Natália Mara. YouTube, Professora Natália Mara. WhatsApp 31 98319 4820. Site www.professoranataliamara.com.br.